Oi, meus lindos, tudo bom com vocês? Vou dar aqui umas dicas rapidinhas sobre como você montar a sua petição inicial da segunda fase da OAB. Uma das coisas que eu percebo que os alunos têm mais dificuldade quando a gente faz o preparatório da OAB é porque eles confundem muito acerca do formato da petição inicial que você faz durante o seu estágio, durante algumas atividades que a gente passa em sala de aula, ou durante até mesmo você vê, visualiza petições iniciais no dia a dia do judiciário. Só que existe uma diferença acerca das petições iniciais quando a gente está falando de OAB, tá bom? Principalmente na questão da segunda fase, que você, se cair uma peça inicial, você vai precisar elaborar uma petição inicial toda do zero, tá bom? Então, assim, a estrutura, ela não muda. Entretanto, vai ter coisas, vai ter pontos que você vai dar mais destaque na OAB do que como se você estivesse fazendo na sua vida real, sabe? No dia a dia do judiciário. Se você, por acaso, é um aluno que quer advogar, a petição inicial que você vai fazer para a OAB, ela tem um foco um pouquinho diferente do que a petição inicial que você vai fazer no trabalho, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que você precisa saber, questão da estrutura, tá? Endereçamento, a questão da qualificação das partes não muda, tá? Endereçamento, você precisa saber para onde você vai fazer o seu endereçamento, para que aquela petição inicial ela não seja enviada para um juízo errado, tá? A questão da qualificação das partes, você precisa qualificar as partes de forma ok. Lá, quando a gente tem a nossa, vamos dizer assim, no dia a dia, você normalmente sabe as informações. Entretanto, na peça da ordem, a maioria das informações da questão da qualificação você não vai ter. Você não vai ter o número de CPF, você não vai ter o número do RG, normalmente você não tem o endereço, tá bom? Residencial da pessoa. Então, como é que a gente faz na UAB? A gente só coloca o CPF, número XXX, você coloca 3x, tá? Quando RG mais 3x ou 3 pontinhos. No endereço residencial, endereço profissional, 3 pontinhos ou 3x. Entende? É bem diferente quando a gente vai fazer uma petição inicial mesmo, porque a gente tem essas informações. Normalmente a OAB não dá esse tipo de informações. E, em nome do Senhor Jesus, não crie na peça da ordem essas informações. Ah, vou botar aqui o meu CPF, porque eu não sei o CPF do autor. Isso vai fazer você zerar a sua peça. Tá bom? Então, isso é gravíssimo. Se você não tem na peça da ordem as informações acerca da qualificação, você não sabe se é casado, você não sabe o CPF, você não sabe o RG, você não sabe o endereço, nem o telefone, nem o e-mail, o orientado é colocar o campo que você iria colocar, por exemplo, Estado Civil, 3 pontos, ou Estado Civil, 3x. Só isso, gente. RG, 3x ou 3 pontos. CPF, RG, 3x ou 3 pontos. Porque você não tem essas informações. Então, você não cria, ok? Porque não existe esse negócio de vozes da minha cabeça, ok? Isso existe na petição que você faz no dia a dia quando você for advogado, mas não na prova da ordem, tá bom? Então, não coloque informações que a banca não lhe deu, nem crie coisas da sua cabeça, porque isso pode gerar identificação de peça, automaticamente zera a sua peça, ok? Então, não faça isso. Então, fatos, tá bom. Tenham fatos para colocar na peça da OAB. Gente, é importantíssimo fatos quando você está diante de uma petição do dia a dia do judiciário. Mas quando você está fazendo a sua prova da ordem, os fatos, porque a banca ela vai te dar os fatos. Então, os fatos, ele tem pontuação mínima.
Você não vai perder tempo. Gente, não perda tempo fazendo uma lauda de fatos na peça da ordem. Isso você faz uma lauda de fatos e é super importante quando você está na sua vida de advogar, tá? Que você precisa fazer os fatos bem bonitinho, porque senão, ó, a gente que trabalha no judiciário, a gente pega a petição, a gente olha os fatos. Se você não coloca os fatos direitinho, a gente vai achar a sua petição até inepta, por causa de fatos que não estão bem esclarecidos. Mas na peça da ordem, eles te dão caso. Então, os fatos você precisa resumir o máximo possível. Porque tem edições que eles nem sequer pontuam os fatos. Ou tem edições que eles dão ponto 0,10, 0,20. Lindos, não podemos perder tempo com pontuação 0,10, 0,20. É óbvio que é necessário, toda pontuaçãozinha vai fazer falta no final. Mas você não vai se deter muito. Então, tem um caso. Tá? A OAB me deu um caso para mim fazer. Resumam, ok? Coloque em um parágrafo, no máximo 2. O que eu vejo muitos alunos errarem quando eu vou corrigir as provas da ordem é os fatos desse tamanho, gigantescos, uma folha de fatos, às vezes uma folha e meia de fatos, e os fundamentos jurídicos, meia página. Gente, fundamentos jurídicos, que é o próximo tópico aqui, é de suma importância você fazer todos os pontos que você necessita alegar, alegue. Alegue todos os pontos que você achar necessário alegar. Porque quando você chegar nos fundamentos jurídicos, essa questão ela vai fazer muita falta, tá bom? Nos seus fundamentos jurídicos. Então, fundamentos jurídicos é a parte mais importante, é onde está a maior parte da tua pontuação, da tua prova, é lá. É lá e no próximo tópico, que é pedidos. Gente, pedidos, ele tem de suma importância na vida prática do advogado e na OAB, ok? Então, às vezes, sendo bem sincera com você, fundamentos, questão de fundamentos jurídicos, no dia a dia do judiciário, a gente não liga muito, ok? Fundamentos jurídicos, a gente olha mais o quê? Fatos e pedidos no dia a dia do judiciário, na prova da ordem, em nome de Jesus. Onde é que o examinador vai se deter mais na tua pontuação? Fundamentos jurídicos, porque ele precisa saber se você entende o que você está falando, se você consegue pegar aquele caso e costurar com o ordenamento jurídico. Se você consegue teses de defesa, se você consegue alegar alguma coisa, como, porque ali ele está te julgando e está te fazendo, está querendo saber se você entende acerca do nosso ordenamento jurídico, está só pesando isso. Não é a prática judiciária, não é exatamente assim. Normalmente a gente não olha isso, sabe? A gente olha o quê? Fatos e pedidos. Normalmente. Mas na ordem é o quê? Onde está a maior parte da tua pontuação? Está na questão dos fundamentos jurídicos e na questão dos pedidos. É lá onde está a maior parte da tua pontuação, tá bom? Então, com relação aos pedidos, seja de forma clara, seja de forma objetiva. Eu tinha muita dificuldade para fazer os pedidos, porque às vezes eu não sabia. Então, o que era que eu fazia? Treinava. Se você não sabe o que pedir, é porque provavelmente você não tem prática nos pedidos. Então, você precisa o quê? Treinar. Não existe uma fórmula mágica, queridos. Não existe uma fórmula de bolo, ok? Porque o caso concreto que eles vão te dar pode ser milhões de possibilidades. Então, como você vai saber o que pedir? Você vai treinar e você vai ver que vai ter uma constância nos pedidos. Vai ter uma constância, entende? Então, vamos fazer o seguinte, um combinado. Quando você tiver pensando em fazer uma petição no seu estágio, na sua faculdade, entenda o peso dessa petição
preciso focar mais nisso, mas entenda o peso de focar o correto na peça da ordem, tá bom? Fatos desse tamanhozinho, fundamentos jurídicos, tudo que você puder colocar, você coloca. E aí você faz os pedidos, depois você coloca acerca das provas, e aí valor da causa. Às vezes, o caso concreto, ele já te induz um valor específico do teu valor da causa. Então, o que você vai fazer? Se por acaso falar algum valor, você coloca. Se não falou, você coloca um salário mínimo, muitas vezes, para fins fiscais. Ou você pode colocar 3x, ok? Mas eu sempre coloco. Mesmo que seja um salário mínimo, sei lá, 10 salários mínimos para fins fiscais, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre coloco o valor da causa. E no fechamento, uma das coisas que eu percebo que os alunos mais erram e levam esses erros para a prova é assinar como advogado. Vou colocar lá, advogada fulano, e aí coloca o seu nome. Gente, não pode, é identificação de peça. Ou criar um número. Você, lindinho, maravilhoso, não tem ainda um número da ordem, porque você ainda não é advogado, ok? Então, não ter um número, não cria coisa que você não tem. É OAB, tracinho, UF, né? Porque você precisa colocar de qual estado você é, e 3x depois. Perfeito! E quando for colocar advogado, é porque eu quero colocar advogada, não quero colocar advogado porque eu sou mulher. Queridos, eu acho que a vontade que você tem que ter de passar e não zangar o examinador, ela tem que ser maior, ok? Então, como a minha vontade de passar era maior, então eu não ligava para esse tipo de coisa. Então, coloquei o nome advogado, e aí, entre parênteses, eu coloquei o Azinho, e aí 3x, OAB, traço F e mais 3x. Pronto. Porque essa questão do teu fechamento, essa questão da assinatura, você assina quando você, queridinho, já é membro da ordem, tá bom? Você tem um número e vai ser lindo, maravilhoso o seu número, você assinar suas petições, mas no dia a dia que você for advogar, tá bom? Na prova da ordem, você não pode fazer isso. Então, aí você coloca o local, a data e a assinatura, tá bom? De boa, sem complicação. A gente precisa descomplicar as coisas para que a gente não leve vícios que a gente adquire durante a graduação ou durante o estágio e leve para a prova da ordem. Porque é por isso que a prova da ordem, ela tem uma margem de que uma pessoa, um participante, ele tenta 3 vezes para conseguir passar, ok? Eu não tinha condição de ficar tentando várias e várias vezes, condições financeiras, de tentar várias e várias vezes. Se você é como eu, pessoa que não tem muitos recursos para ficar tentando, porque é 3 vezes por ano. Se você tem recursos para ficar tentando, muito bem, fico feliz e satisfeita com relação ao seu caso. Mas eu não tinha, então eu tinha que me preparar e dar um tiro, vamos dizer assim, né? E dar uma tentativa, fazer uma tentativa, e aquela tentativa tinha que ser certeira, tá bom? Então, se por acaso fez sentido para você essas dicas, espero que você internalize, porque muitos se perdem, tá? Nessas questões. Então, ó, essa questão de endereçamento, ela é muito importante. Olha, todo pontinho, ele é necessário, tá? A questão do endereçamento, quando você for colocar o nome da peça, tá bom? O fundamento, você precisa colocar o fundamento. Se por acaso você está fazendo a petição inicial, artigo o quê? 319 do CPC, tá bom, lindos? Não pode esquecer o número do fundamento, porque errou o nome da peça, errou o fundamento, ou esqueceu o fundamento, você zera a sua peça. Então, você tem que ter cuidado e ler quais são as coisas que fazem eu zerar, tá? Então, é importante você saber o que é que zera a sua peça, para que você não caia nesse tipo de erro. Questão, ó, dos fundamentos jurídicos, ok? Esse 4 aí, ó, demonstrar a demanda que é proposta, ó, adotando o rito especial, tá aí, tá vendo? Ele tem um artigo que vai ser trabalhado, é o fundamento dessa peça, tá bom?
que é o 558 do CPC, adotando o risco especial do 560 do CPC. Tem sim um fundamento, é necessário ter um fundamento. Às vezes, no dia a dia do judiciário, no dia a dia de uma prática profissional, a gente nem coloca esse tipo de informação, tá? Mas na peça é necessário, é por isso que você precisa ter na sua mente essas duas coisas diferentes. A peça do meu estágio, a peça da minha prática jurídica, vamos dizer assim, e a peça da ordem, ok? São diferentes. Elas têm os mesmos quesitos para ser cumpridos? Tem sim, mas existe graus de importância na prova da ordem que não tem um grau de importância tão grande na vida do dia a dia judiciário, tá bom? Então, discirna, tenha o discernimento com relação a essas duas formas diferentes. Gente, olha no 5, olha a exposição dos fatos. 0,10. Você expor os fatos para a OAB, ele te dá 0,10. É importante o 0,10? É muito. Então, mas qual o grau de importância dele? Assim, mínimo. Às vezes nem pontua. Então, você não perde tempo com coisa que não pontua, tá bom? Eu falei para você lá e eu estou mostrando aqui que a prova da ordem, ele não pontua. Ok? Então, não perca seu tempo e espaço na sua... Você tem 5 páginas, você tem 5 laudas, né? Para escrever a sua peça prática profissional. A gente não perde tempo escrevendo coisas inúteis. Então, todas as teses que você puder jogar ali, que você puder trabalhar, que você puder falar acerca delas, abordar, é de suma importância, ok? Então, fatos, o mínimo possível. Resuma, porque a banca, ela já te dá, ok? Essas informações que você necessita. Aí, ó, olha o tanto de coisas dentro dessa peça aí que eu tirei. Eu não sei nem de qual edição foi. Mas olha o tanto de fundamento jurídico que você precisa trabalhar. E fundamento jurídico, gente, não é só colocar o artigo e jogar ele lá, não. Não, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo, eu vou só jogar esse fundamento aqui e que Deus ajude a América. Não é assim, Deus ajude a América. Você precisa trabalhar nele, ok? Precisa se trabalhar nesse artigo, para que ele não fique solto. Ok? Não deixa as coisas soltas. Você vai costurando. É como uma costura que você vai alinhando todas as coisas que você vai fazendo, tá bom? Para não deixar a ponta solta. Questão dos pedidos, de suma importância, tá? Com relação a todos os pedidos que você vai fazer. Se por acaso for fazer um pedido de liminar ou pedido de tutela de urgência, de evidência, abre um tópico, seja organizado, em nome do Senhor Jesus. Quando você estiver escrevendo lá, faça uma letra bonita, se esforce. Ai, não consigo fazer letra bonita. É por isso que existe treino antes, ok? Treine várias vezes se for necessário, mas é importante você treinar a sua escrita, porque o examinador ele não vai perder tempo olhando assim, fulaninho de tal, oh meu Deus, eu tô vendo que ele tá se esforçando, ele não sabe nem quem é você, ok? Porque quem corrige a gente não sabe quem é. Então você vai deixar uma letra horrorosa para uma pessoa que tem isso aqui, ó, de trabalho para fazer ou mais. É porque só coube isso aqui na câmera. Mas eu ia fazer assim, ó, do chão, na minha altura, de coisa para ele corrigir. Você acha que ele vai perder tempo vendo uma petição que é só os garranchos? Não vai, gente. Se você fosse corretor, você também não iria perder tempo, ok? Então, vamos ser o mais limpo possível com relação à escrita, escrever direitinho, não desenhado, né? Porque a gente não vai ter tempo para desenhar. É por isso que você precisa treinar, para que a sua letra saia bonita, mas que você também não demore tanto tempo, porque você, além da peça prática profissional, você ainda tem as questões para responder, ok? Então, não pode perder tempo. E a questão do fechamento. Ó, a indicação do valor da causa, tá vendo? Nesse exemplo que eu peguei, ele já estava dizendo, no caso, qual seria o valor da causa. Então, você tem que ter noção de qual vai ser o valor da causa para você colocar lá certinho, ok? E é isso. Não assine a peça.
Não faça rasuras, faça a letra mais linda possível, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar no dia da prova. E façam essa distinção entre uma petição que você faz no dia a dia comum, na academia, né, na sua faculdade que você cursa, e a peça que a OAB espera que você escreva, ok? Porque tem distinção, tá bom, lindos? Então, um beijo, se cuidem. Coloque aqui nos comentários quando vocês lograrem êxito nessa prova, que eu vou ficar muito feliz em compartilhar essa felicidade, essa vitória com vocês, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau.